aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes a arquitetura de hardware de uma central PBX que é a Corp 8000 da Intelbras. A única coisa que eu peço aí para vocês, pessoal, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a fortalecer a gente, tá bom? Então eu vou mostrar as placas ali, como espetar na central, para que serve cada placa. Eu vou mostrar a central aqui, eu tô com ela aberta. Essa é a central. Então eu vou mostrar bem no detalhe aqui, tanto a placa base, a fonte, como essas plaquinhas acessórios. Tem muitas finalidades, tá bom, pessoal? Então acompanhe o vídeo aí, por favor. Então, só a critério de curiosidade, essa é a Corp 8000 e essa é a Corp 6000. São os dois modelinhos semelhantes. O que difere de uma para outra é a capacidade, tanto em linhas como em ramais, né? Então essa aqui é maior. Essa já tem um vídeo no canal, que é a Corp 6000. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando ela e como programar também algumas coisas. E agora eu vou mostrar os detalhes da Corp 8000. Então eu vou mostrar aqui por cima, depois eu mostro todos os detalhes. Começar por aqui, é onde vai a entrada do cabo. Aqui é a conexão, então, com o cabo que vai conectado à rede elétrica. Então ele vai só espetado aqui. E aqui uma chave para você ligar a central e desligar, obviamente. E ela indica através de um neon que acende aqui. Deixa eu demonstrar se está energizado ou não o equipamento. Agora ela está desligada. Se eu ligar ela aqui, ele acende. Não sei se deu para perceber aí. E desligado ele apaga. Então quer dizer que tem energia elétrica aqui. Então ele sai do cabo, passa pela chavezinha e vem nessa primeira plaquinha, que é onde está os fusíveis, varistor, capacitor de filtro, o aterramento, a chave de seleção de 220 ou 110. Por quê? Porque não é fonte chaveada, é com transformador, é uma fonte com transformador. Então aqui a gente tem um enrolamento primário do transformador e a seleção é feita aqui se a tensão de trabalho dele é 110 ou 220 volts. Temos que selecionar a tensão correta, porque senão ele pode queimar e queimar a central também. Aí o transformador, né, como eu já falei, e as várias tensões aqui do secundário dividido aos pares aqui por cores para poder depois, numa eventual manutenção, se basear. Depois disso, a gente vem para essa placa que é a fonte de alimentação da central. Ela tem a finalidade de fornecer todas as tensões e os valores de corrente necessários para o funcionamento da central. Desde a tensão de ringue, que é para despertar a campainha dos aparelhos, desde o 24 volts, que é a tensão de ramal para alimentar os aparelhos, a tensão de 12 volts para os circuitos, matriz, relés, amplificadores operacionais, os 5 volts para toda a parte CMOS e TTL, né, a parte digital, microcontrolador, toda a parte lógica da central, vamos dizer assim. Então todas as tensões e correntes saem daqui. Depois disso a gente tem aqui ao fundo, que é a placa base, a placa principal da central, onde tem os slots que vão espetadas as placas que a gente pode chamar de acessórios, né? Apesar de não ser acessórios, ter os nomes, apesar de não serem acessórios, algumas têm nome e funcionalidade própria, né? Eu vou mostrar no detalhe, mas é onde vai espetada todas as placas da central. E para mostrar isso, antes de eu mostrar as placas em detalhes, eu vou tirar essas plaquinhas de cima e mostrar só a placa base. E elas são parafusadas aqui, ó, para ficar firme, não ficar solta, né? Tu frouxa o parafuso e é só remover elas. Ok, então essa é a placa base. Então veja aqui o flat que vem da fonte, trazendo as tensões. Aqui nessa placa tem uma serigrafia com os valores ali, ó, mais 12, GNDA, GNDTI, que é o negativo para o TI, o GND, que é o comum, tensão de ringue, mais 5 VA, CTI, TXTI, VRM, que é tensão de ramal, e VRL. São algumas tensões, desde a tensão para o TI, que é diferente, a parte de comunicação de dados para os terminais inteligentes, para o CTI, que é o programador da central, tensão para os circuitos lógicos, para amplificadores operacionais. Então é uma série de tensões aqui que eu não vou entrar em detalhe agora, tá bom? Aqui nós temos 6 matrizes. Essas matrizes é onde é feita a comutação interna de ramal com ramal, ramal com linha tronco, tronco com ramal, música externa, DISA. Então é como se fosse relés digitais, pode-se pensar assim, tá bom? E aqui tem um monte de outros componentes, eu não vou entrar muito no detalhe. Relés, faltas de fase. Aqui são os conectores ou slot, onde vai espetado as plaquinhas, que eu já vou mostrar aqui como é que funciona. Aqui no canto a gente tem também alguns conectores para acessório, como interfones, atuadores externos, que são dispositivos que a gente pode ligar desde lâmpadas, motores, abrir fechadura. Tem uma série de outros acessórios também que pode ser utilizado.
Aqui é para ligar os terminais inteligentes, o TI-730i, TI-730. Aqui nesse canto vai uma plaquinha que se chama detecção de tom. Eu estou sem ela aqui. Para que serve? Quando você tem várias operadoras aqui, ou linhas diferentes, e você quer dizer que cada tipo de ligação sai por uma determinada linha. Então ela vai fazer uma análise daqueles dígitos e direciona na linha externa correta. Porém, ela manda um tom falso no ramal a hora que você digita 0, simulando aquele tom de linha da operadora, aquele barulho de 425 Hz. Essa plaquinha serve para isso. Então, você digita 0, a central não comuta com as linhas. Ela te manda um tom falso, o usuário começa a digitar, ela analisa qual é o número que você digitou, vai lá na programação que você fez na tabela e já sabe por qual linha tronco que ela tem que te direcionar. Porque senão o cara ia digitar 0, ia ficar mudo, ele já ia entender que tem problema na central, toda aquela loucura que a gente já sabe aí, né? Então por isso que serve essa placa de detecção de tom. Aqui são conectores para música externa, que a gente pode ligar uma fonte de áudio para passar um jingle, uma mensagem personalizada, né? Ouvir música, alguma coisa aqui, diferente de URA ou DISA. Esses outros burners servem para você programar a central via software. Ela tem um software, eu ensino já a instalar para as modulares, para Modular I e Conecta, que é o mesmo software da Modular I e Conecta. Mesma forma de conexão, mesma forma de programação. Eu já tenho um vídeo no canal, então vai conectado aqui. Ou impressora para bilhetagem. Em alguns lugares, comunidades, eu instalei muitas, onde era dividido lá os ramais nas comunidades, nas casas. Então tinha que ter uma impressora para bilhetar quem fez a ligação, para onde, quando, para depois fazer a contabilidade no final do mês para pagar a conta da linha telefônica. Então é para isso que serve aqui a placa base, para ligar os acessórios e ligar as placas em cada posição. Então recapitulando até aqui, entrada de tensão, proteção, transformador, a fonte onde retifica e controla as tensões, flat que alimenta a placa base aqui é onde vai conectar das outras placas troncos de ramais, a placa CPU que é a principal, aqui vai a placa atendedor ou DISA, e aqui vai a placa para identificação de chamadas, detecção de tom, circuitaria necessária para fazer o funcionamento da central, matrizes, multiplexadores, comunicação serial, que é um RS-232 que trabalha com o protocolo RS-232, que é a comunicação serial. Aqui está a parte mais básica da central. A primeira placa que eu vou mostrar seria uma das principais, não diria principal, mas uma das principais é a CPU da central. Isso é placa base, essa é placa CPU. Aqui que está toda a unidade de processamento. Então veja, ela é que vai ter o conector maior em tamanho aqui, em distância, um módulo pode ser, em relação à placa base. Aqui a gente tem o processador da central, esse é o, pode-se dizer que é o cérebro da central, que é uma Z80. Aqui a gente tem uma memória RAM, que é onde fica as programações temporárias ou as programações de usuário. Aqui a gente tem a EEPROM, que é onde está a firmware da central, ou seja, o software, o conjunto de instruções que vai fazer a central funcionar. E o processador se baseia por isso para tomar as decisões, controlar a categoria de ramais. Aí ele busca a tabela aqui, com base nisso ele sabe o que ele tem que fazer. Aqui esse componentezinho perto de um cristal é o relógio da central, onde ela precisa para UTI, para tarifação, bilhetagem, que é chamado de RTC. Do inglês é um relógio em tempo real. Essa bateria ela tem a função de manter a memória do usuário, a programação de usuário, perdão, e o relógio. Por exemplo, categorias de ramais, atendedores de linha, agenda, desvio externo, desvio interno, toda aquela coisa que a gente precisa programar de cliente para cliente, muda muito o cenário, né? Aqui a gente tem os detectores e geradores de MF, normalmente é MT8870 ou MT8889. Decodifica o MF. O que é o MF? O MF é uma soma vetorial de frequências para poder digitar os números, né? Conhecer os números pelo padrão Anatel. Na verdade é um padrão internacional, onde o 1 é um par de frequência, o 2 é um outro par de frequência, uma alta e uma baixa combinadas, ele gera o código, você joga na linha, por isso que você consegue padronizar o sistema de telefonia. Então esses aqui são responsáveis por isso. Aí existem outros aqui, multiplexadores, para fazer toda aquela parte de chaveamento necessário aqui para funcionar. Desse outro lado da placa CPU não tem nada. E ela vai espetada então só aqui nesse conector, porque nos outros ela não vai dar certo. Só aqui, e só tem um jeito de você fixar, não tem como ligar errado. Então ela vai espetada aqui, a gente parafusa e está pronto. Agora eu vou mostrar um outro acessório que é opcional, que é essa placa. Essa aqui é uma placa IDA ou de identificação para simplesmente identificar as ligações de entrada. Você ligou lá para o teu cliente, alguém ligou para o seu cliente e ele quer saber
quem está ligando. Logo, ele tem que pedir para a operadora, onde ele pega as linhas troncos analógicas, para ter esse serviço de identificação. E a gente precisa ter essa plaquinha. Então veja que ela tem aqui os slotzinhos, tem as plaquinhas para cada uma das linhas. Então veja que são 8 opções. Uma vez que ela tem 8 troncos, ela aceita até 8. Para cada uma linha tem que ter uma plaquinha dessa embarcada aqui nessa outra placa. Então essa aqui está só para 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser, por exemplo, só a linha 1, eu preciso ter só uma plaquinha igual a essa. Olha só, aí eu já vou identificar uma linha só. Então, linha 1, na verdade, ele começa por aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, as linhas de 1 a 4 estão prontas para identificação. Então isso aqui é opcional. Se eu não tiver ou não quiser a identificação, você não precisa ter essa placa. Ela vai espetada aqui na primeira opção, porque aqui na placa principal, na placa base, já está lá, ó, identificação de assinante. Então é aqui que ela vai. Até porque, olha só a diferença, a distância do terminal, ela não teria como você encaixar ali. Então ela vai aqui e da mesma forma a gente parafusa para ela não ficar solto, para não ter problema de queimar a central. Seguindo nesse mesmo caminho, eu vou mostrar essa outra placa aqui, que é a placa de atendedor. O que seria essa placa? Essa aqui é o que a gente chama de DISA. Alguns conhecem por URA. Como é que funciona? Essa aqui é um acessório também que não é obrigatório. Imagine que o teu cliente, ele quer, quando o cliente dele ligar, caia numa mensagem personalizada. Por exemplo, você ligou para cliente X. Diz que 1 para fax, 2 vendas, 3 assistência, 4 financeiro. Isso é só um exemplo. Você tem que mandar gravar essa mensagem em laboratório. Grava aqui nesses componentes. Pode ter, por exemplo, uma para diurno, outra para noturno. E programa a central para atendimento automático das linhas. Então a central atende, já joga aqui. Ele vai encaminhar para aquela mensagem e aguarda a pessoa digitar o comando respectivo. Por exemplo, 1 para o ramal tal, 2 para o outro ramal. Você cria um grupo aqui. Toda vez que você digita 2, a CPU interpreta e joga para o grupo que você definiu, ou para o ramal que você definiu. Então essa é a DISA, tá bom, pessoal? É a URA, também conhecido como URA. Basicamente é uma placa que tem uma mensagem que vai atender sem ter necessidade de telefonista e já direciona o usuário para o setor correto. É assim que funciona, de forma simplificada. Também é um acessório, não é obrigatório para o funcionamento da central. Agora eu vou mostrar as linhas troncos, as placas de linhas troncos, que é tronco 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. Então são esses 4 aqui, ó, vindo aqui dos conectores de TI, música e software para cá. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. E é essas plaquinhas aqui. Cada plaquinha dessa então corresponde a 2 linhas. Pode ver que os circuitos eles são em espelho. Mesma coisa que ela é aqui. Seria a entrada da linha, proteção, filtros, optoacoplador para detectar tensão de ringue, retificadores, transformador para casar a impedância do áudio, enfim. É a circuitaria necessária para poder funcionar. Desse outro lado não há componente nenhum e elas vão simplesmente espetadas aqui, ó. A primeira, parafuso também. Então ela aceita até 4 linhas. Essas linhas podem ser da Oi, Vivo, qualquer uma outra operadora que entregue linha analógica no padrão Anatel, até mesmo de VoIPs. Esses VoIPs eles saem de ATAS ou de ONU. Hoje está muito popular a fibra ótica, né? Então, por exemplo, a Oi entrega uma fibra lá para o cliente. Para cada linha ela vai entregar uma ONU. Cada ONU tem uma saída lá, tem a sua nomenclatura correta, né? FXS, FXO, tem um monte de nomenclatura. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, pessoal, sobre essa questão de telefonia IP analógico e analógico IP. Fazer um vídeo bem específico, que não é o caso desse vídeo aqui hoje. Então a gente sai da ONU, por exemplo, e espeta aqui. Não tem polaridade, é um parzinho só, obedecendo aos padrões da Anatel, para a central poder reconhecer, porque se a ONU ou o ATA lá do cliente tiver num padrão americano, já peguei muito problema de incompatibilidade, cara, mas muito problema. Os ATAs Comp, por exemplo, funcionam perfeitamente, não dão problema. Alguns outros, bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então o cliente não precisa ter todas as linhas, ele pode, por exemplo, ter apenas uma linha, porém ele vai precisar de uma plaquinha para 2, aí você bloqueia a segunda via programação. Agora, se tu quiser ter todas as linhas também, nada te impede do cliente ter as 8 linhas, que é o máximo também, você não consegue ampliar mais que isso. Conforme a quantidade de linhas é a quantidade de placas. Se ele quiser ter só 3 linhas, ele vai ter que ter 2 plaquinhas. Você vai usar a primeira e a segunda e a terceira posição. Tu bloqueia a outra. E se tiver as placas, tu bloqueia via software ou via teclado as outras posições. Sem essas linhas você não consegue originar e nem receber ligações.
Agora, as próximas plaquinhas, que são obrigatórias. Essa aqui é obrigatória só se tu tiver linha. Se tu não tiver, tu não precisa ter. Agora, as outras são obrigatórias, que são as plaquinhas de ramais. Se tu não tiver, não vai funcionar nem o ramal, obviamente. Que são essas plaquinhas aqui, pessoal. Cada plaquinha dessa dá para perceber que é para 4 ramais, né? Ramal 0, 1, 2 e 3. Que significa ramal 1, 2, 3 e 4, né? Na sequência. E os slots aqui para conectar essas placas são esses. Esse primeiro, o primeiro, logo após a última placa tronco, vai do ramal 200 até o 203, depois 204 até o 207, 208 até o 211, 212 até o 215, 216 até o 219, 220 até o 223, chegando num total de 4, 8, 12, 16, 20, 24 ramais, que é o total de ramais que esse PABX comporta. Então, para cada 4 ramais, a gente precisa de uma plaquinha dessa espetada aqui, nessa posição. E obviamente a gente vai sair com a rede daqui até o ponto onde é necessário fazer a ligação. E se tu precisar de mais ramais, obviamente a gente vai incrementando aqui com as plaquinhas. Na verdade eu falei errado, pessoal, é mais ramais, eu aqui não prestando atenção. 4, 8, 12, 16, 20, 24, não tá certo, eu que tô viajando na maionese. São 24 ramais mesmo. Então veja, é que eu tô só com essas plaquinhas aqui, eu achei que eu tinha mais, por isso que eu confundi. Tô só com 5 plaquinhas de ramais aqui. Então nesse caso eu ainda teria um slot para ampliar. Imagine que a empresa lá do cliente precisou de mais ramais, de apenas mais um ramal. E todos esses já estão sendo utilizados. Temos que adquirir uma plaquinha para poder ampliar para aquele ramal. Senão, se ele tiver menos ramais, a gente não precisa de todas essas placas. Então, de acordo com o projeto do cliente, entre o mínimo, que é 4, e o máximo, seria todas as placas aqui, você pode trabalhar nessa modularidade. A mesma coisa com as linhas troncos, né? O mínimo seria 2 e o máximo 8. Porém, essas placas são obrigatórias, igual a CPU, por exemplo. Já o resto aqui, ó, é acessório, opcional, se o cliente quiser identificação e quiser URA, senão não nem precisa. Então veja, pessoal, que é uma central bem relativamente simples, é uma central analógica. Essa aqui não é híbrida, ela não aceita nenhuma tecnologia digital. A única coisa mais perto do digital possível seria, como eu já falei, os VoIPs, né, que você precisa de um conversor de IP para analógico para poder ligar nela. Ela não aceita E1, não aceita linhas digitais de nenhum tipo, nem SIP-trunk, nada, nem ramal IP também não, só terminais digitais e o terminal de telefonista, que é o TI-730i, que eu já tenho vídeo no canal, que a telefonista pode operar, saber algumas informações especiais da central ali, para poder saber se o ramal está sendo utilizado ou não. Então as conexões dos ramais e linhas tronco são por aqui. E eu não tenho a placa de detecção de tom aqui. Então, pessoal, era só isso. Era para esse vídeo não se alongar mais. Era só mostrar esse PABX no detalhe. Conexões de hardware, que a gente chama, né? E como fazer as conexões físicas da fiação da rede interna e alimentar ela na rede. Sempre tomando cuidado aqui com 220 ou 110. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.